casa do Senhor para aprender mais sobre sua palavra. Amém? Eu fico muito agradecido a Deus porque hoje eu tenho visto muitas pessoas que eu conheço de muito tempo atrás. A Patrícia, o Dan, temos também o Renato Isaías Braga, está aí conosco. Esse foi o homem que, um dos homens, né, que me deu o estudo bíblico lá na igreja de Balneário Camboriú, quando as cadeiras eram de sisal ainda, não existia nem banco nas cadeiras, e a gente fazia um grupinho, aí estava eu, Patrícia e outras pessoas estudando a Bíblia. Assim também eu quero me lembrar aqui a Isabel, a irmã Isabel, que participou do meu batismo, né, quando eu tinha 14 anos, 15 anos aliás. Eu não vou falar mais nada para não falar sobre idade, essas coisas, não expor a pessoa, né? Mas é sempre bom encontrar irmãos que estão firmes na fé depois de tanto tempo. Porque afinal, como Jesus prometeu, né? Você viu até a morte? É até a morte, irmãos. Ou até Cristo voltar, o que vier primeiro. Amém? Eu tenho a alegria de passar esse estudo para vocês e eu só vou fazer uma breve recapitulação. Eu acredito que muitas pessoas não estavam aqui ontem. Jesus, ele, quando veio a essa terra, aliás, muito antes desse mundo ser criado, ele estabeleceu um plano de redenção. Todos vocês sabem disso. Ele estabeleceu esse plano, e nesse plano haveriam partes que Jesus executaria ele mesmo, não delegaria a outra pessoa, mas ele mesmo executaria. E a partir do momento que ele veio sobre essa terra, se encarnou, ele começou a executar essas partes. São 3 fases que ele dividiu a partir da vida dele sobre essa terra. 3 fases do plano da redenção, até a volta dele. Primeira fase, a fase do sacrifício dele. Nós estudamos ontem o pátio, que representa exatamente essa fase. A gente está aqui com a foto do pátio, onde tem o altar de holocausto. Aí nós aprendemos ontem que o altar de holocausto foi a cruz, onde Jesus foi sacrificado. Mas também existe um outro item, que é a bacia. Irmãos, todos os móveis do santuário representam Jesus de alguma maneira, representam um aspecto do seu ministério e dessa execução que ele fez. Então estudamos sobre a bacia, falando sobre a purificação. Lembre-se de 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não era somente necessário o perdão, mas também a purificação. E a bacia representa exatamente isso. Nós falamos sobre isso, entre outras coisas que nós falamos ontem. E hoje a gente vai estudar sobre o santo. Como eu disse, 3 fases. Primeiro, o sacrifício. Segundo, a intercessão, que a gente vai estudar hoje. Elementos da intercessão de Cristo no céu. E o que representa esses móveis relacionados a Cristo. E a terceira fase é a fase do juízo. Nossa igreja, ela tem uma clara compreensão a respeito da doutrina do santuário. Por quê? Porque enquanto as demais igrejas estão presas no santo, nós já estamos no santíssimo. Hoje a maioria das igrejas creem que Jesus está intercedendo. Só que a igreja adventista, e somente ela por enquanto, crê que Jesus não está somente intercedendo, mas julgando. E esse julgamento tem uma data de início. Teve uma data, a gente celebrou há pouco tempo, né? 22 de outubro de 1844. E essa é a terceira fase que ele está executando para ele voltar sobre essa terra e nos tirar desse mundo. Amém? Amém. Que ele nos preparou um lugar e vai ter nós para ele no caso. Irmãos, nessa terceira fase, Jesus executa no santuário celestial. Porém, na terra, ele enviou o seu Santo Espírito para que também executasse uma obra. E essa obra seria em parceria com o homem. Porque a partir do momento que o Espírito Santo é enviado, o homem passa a ser convencido do pecado. Todos nós aqui temos o Espírito Santo diariamente falando no nosso coração, principalmente quando erramos, quando cometemos algum erro no pecado. O Espírito Santo vem nos convencer do pecado. Amém? E essa parte faz parte do plano também da redenção, é uma das etapas. E é interessante que Deus, ele estabeleceu uma igreja em 1844, a partir de 1844, que também faz parte do plano da redenção dele. Essa igreja, ela tem 2 missões importantes. Primeiro, falar sobre a volta de Jesus. Por isso que nós chamamos
igreja adventista, porque esperamos aquele que há de vir. Ou seja, nós não só esperamos, como pregamos, cantamos sobre essa mensagem bendita. Então, essa missão é muito importante, falar que Jesus vai voltar. Agora, não somente essa é importante, porque tem uma outra parte do nosso nome. Somos adventistas do sétimo dia. E essa é a nossa segunda missão. Falar da vigência dos mandamentos do Senhor, em especial o sábado. Por que isso? Porque não há pecado se não há lei. Sem lei não há pecado. Todo mundo só peca porque há uma lei definindo o que é pecado. E muitas pessoas hoje, infelizmente, não têm essa visão que nós temos claramente. Muitas pessoas nem sabem que existe um versículo em 1 João 3,4. Sabe o que diz lá? Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Muitas igrejas às vezes nem sequer notam esse versículo, mas ele existe, está lá. Bem, irmãos, como eu disse para vocês, vamos abrir agora a Bíblia e vamos estudar um pouquinho do Santo. A Bíblia é aberta agora em Hebreus capítulo 9, por gentileza, irmãos. Hebreus capítulo 9. Nós temos costume na igreja adventista de nunca lermos a Bíblia sem antes orar. Vamos orar ao Senhor? Deus Santo, bendito e poderoso, o teu povo se reúne mais uma vez na tua santa casa para aprender mais e mais de ti, mais e mais do teu plano, mais e mais do teu caráter, do teu amor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te rogamos em nome de Jesus que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua santa e poderosa palavra. Que assim possamos sair daqui transformados, não do mesmo jeito que entramos, mas transformados pelo teu Santo Espírito. E que nós possamos sair daqui para praticar tudo aquilo que nós aprendemos, em nome de Jesus. Se por acaso, ó Deus, tem alguma pessoa que esteja em pecado aqui, até mesmo eu, que pelos méritos do sangue de Jesus seja perdoado, para que Satanás não tenha espaço de um pé em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu leio aqui, olha só o que diz a partir do verso 1 até o verso 4 a gente vai ler. Ora, olha só o que diz. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Amém? Irmãos, aqui tem uma pequena contradição, eu já vou estudar com vocês daqui a pouco. No entanto, eu quero falar com vocês começando a falar sobre as alianças. Por que eu tenho que falar sobre isso? Porque muito tem se dito sobre isso. Olha, nós não estamos mais na antiga aliança, estamos na nova. E quando muitas pessoas falam sobre aliança, elas não percebem, mas não entendem muito bem o que falam. As alianças, elas são firmadas não em mandamentos, mas no sangue. Antigamente, a antiga aliança era firmada no sangue de animais. E através desse sangue, o povo declarava a sua fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ainda viria a existir, viria a encarnar-se, no caso do Senhor Jesus. Hoje estamos na nova aliança, e essa nova aliança também é baseada no sangue de Jesus. Jesus mesmo disse isso quando ele participou da ceia. Esta é a nova aliança no meu sangue. Então, é no sangue que é baseada as alianças. Mas vamos continuar aqui, estudar um pouquinho do santuário, e eu já vou falar sobre a contradição que existe nesse texto, para vocês entenderem um pouco. Eu vou passar aqui, é para cá, né? Não está indo, está ligado aqui. Ah, não, é aqui.
Acho que agora vai. Pronto, saiu aí. Você que apertou aí? Ah, então pronto, aperta aí, por favor. Pronto, pode passar. Pronto, ontem nós estudamos um pouco falando sobre os paralelos que existem entre esse santuário e a igreja. A gente falou, só para recapitular um pouco, sobre a questão de ter uma reverência desse lugar, que esse lugar é um lugar muito sagrado, tem a presença do nosso Deus todo soberano, poderoso. A questão da igreja muitas vezes ficar com a parte alta e a parte baixa, representando o santo e o santíssimo. E também a pessoa que vem aqui, muitas vezes, na quarta-feira, representando o sacerdote, como o sacerdote vinha queimar incenso para poder, vocês sabem, né? O incenso representa a oração do povo de Deus. Então, assim também, as pessoas que vêm aqui para poder ministrar e falar sobre os pedidos e agradecimentos e orar por eles, tem que ter elementos intercessórios. Falando sobre tudo isso. Vocês, pode voltar, por favor? Vocês conhecem esses dois lugares, né? Eles são feitos basicamente de ouro. Claro, mas elementos de madeira revestidos de ouro. Por que madeira? Porque a madeira era um objeto mais leve para carregar. Já imaginou se fosse tudo feito de ouro? O povo sofreria para carregar esses objetos. Mas Deus, pensando nisso, o que ele fez? Ele falou: olha, eu vou providenciar que seja de madeira, para que seja leve para o pessoal, o povo carregar, mas também revestido de ouro, para representar minha santa presença nesse lugar. Vocês podem ver que o pátio, ele é feito de quê? Bronze. No pátio, os elementos são feitos de bronze, tanto o altar de holocausto quanto a bacia. No entanto, quando você já entra no santuário, tudo de ouro. E por que isso? Porque o pátio não é o tabernáculo. O tabernáculo é a parte santa e santíssima. Ali é o pátio. O pátio é uma coisa, o tabernáculo é outra. Então vocês podem ver aí o sacerdote ele queimando incenso. E vocês podem, eu já vou falar mais sobre esse incenso, mas antes disso eu quero verificar com vocês sobre o altar de incenso, que é o primeiro objeto que a gente vai falar hoje. Esse daqui é o altar de incenso. Nele o sacerdote queimava incenso todos os dias. Ontem a gente falou sobre ritual simultâneo. O que é um ritual simultâneo? É um ritual que acontece ao mesmo tempo de outro ritual. Enquanto o cordeiro era oferecido como sacrifício às 9 horas da manhã, nesse mesmo horário o outro sacerdote estava dentro do santuário queimando incenso. Isso é um ritual simultâneo. Enquanto estava acontecendo o sacrifício no pátio, estava acontecendo a queima de incenso no santo. Ok? Entenderam? Da mesma forma, às 3 horas da tarde, enquanto estava acontecendo o sacrifício das 3 horas da tarde do cordeiro no pátio, no santo estava sendo queimado incenso. Como era essa queima de incenso? Essa queima de incenso era da seguinte maneira: existia as brasas, no caso, que eram colocadas numa urna, entendeu? Alguns acreditam que as brasas já ficavam em cima do altar, outros acreditam que ficavam numa urna, por isso que está esse desenho dessa urna aí. E essas brasas ficavam nessa urna. E um pó, era um pó granulado, era preparado para poder colocar em cima dessas brasas. Quando o pó caía nessas brasas, exalava um cheiro maravilhoso e essa fumaça, ela tomava conta tanto do santo lugar quanto do santíssimo. E assim o sacerdote fazia continuamente o incenso diário. Lembrando de uma coisa: da onde vinha então a questão das brasas? Nós falamos ontem sobre a questão das brasas. As brasas, elas vinham do altar de holocausto. Por quê? Porque Deus era o responsável pelo fogo. O fogo era algo sagrado. Não era algo que o homem produzia. Eu poderia chegar lá e com um fósforo e riscar e oferecer incenso. Nadab e Abiú foram queimados vivos porque tentaram fazer isso. Então, o fogo não pode ser estranho, como era a Bíblia comenta, né? De Nadab e Abiú, que eles ofereceram fogo estranho. Tinha que ser fogo sagrado. E esse fogo era sagrado por quê? Porque Deus que acendeu o altar de holocausto. Foi Deus que acendeu o altar, e desse altar
geraram-se brasas, e essas brasas eram colocadas no altar de incenso. Então não poderia ser outras brasas, tinha que ser do fogo do altar de holocausto, ok? Do altar do holocausto. Então ele queimava aqui o incenso. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, só vou voltar aqui um pouco para mostrar uma curiosidade. Vocês podem ver o sacerdote queimando o incenso aí, né? Vocês podem ver que a fumaça, ela ia por cima do véu e ia até a parte do lugar santíssimo. E aí, como eu disse, ela inundava tanto a parte do lugar santo quanto a parte do santíssimo. Ellen White chega a citar que a fumaça, esse aroma agradável, ele ficava a quilômetros e quilômetros ao redor do tabernáculo, porque era muito perfumado. E olha, detalhe, só Deus poderia ter aquela fragrância. Ele ordenou o povo a ninguém fazer uma fragrância igual, era só dele, era santíssima para ele, ok? E quando o sacerdote queimava incenso, esse incenso ia para o lugar santíssimo, muitas vezes acontecia o quê? O Shekinah. O que é esse Shekinah? É a luz que aparecia em cima da Arca da Aliança, entre os dois querubins. Sabe o que isso significa? A atenção de Deus a cada oração do seu povo. Hoje, Deus, dessa mesma maneira, está atento em cada detalhe da sua vida e a cada oração que você faz. E essa parte demonstra exatamente isso, como Deus está atento às orações. Ele fica tão atento que ele fica ansioso que você peça a ele. Muitas vezes a gente começa a pensar coisas, né? Começa a pensar coisas e coisas em vez de falar com Deus sobre essas coisas. Eu sempre falo isso lá para a igreja central de Itapema. Você está pensando em alguma coisa? Fala logo com Deus, faz disso uma oração para Ele. Eu estou pensando, eu vou chegar atrasado e tal, tenho que ir em tal lugar e tal. Por que não falar com Deus? Fala assim, olha, eu estou atrasado e tal, me ajuda a chegar em tal lugar, eu preciso firmar alguns compromissos. Então Deus, Ele tem um prazer enorme de te ouvir, falar com Ele. Então não desperdice essa oportunidade. Sempre que você puder falar, fale com o nosso Deus e Ele te ouvirá. Amém? Pronto. É o que representa essa luz aí, a presença de Deus atenta às orações do seu povo. Mas vamos continuar aqui. E aí, e o altar de incenso? Essa questão do altar de incenso é uma coisa interessante, porque se você notar aqui no texto, eu espero que você esteja com a Bíblia aberta. Olha só o que diz o verso 4. Aliás, 3 e 4. Por trás do segundo véu, ele está falando do Santíssimo, do segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro. Pronto, para aí. Olha só que contradição. Nós, você pode ver aqui na imagem, nós cremos que o altar de incenso está onde? No Santo ou no Santíssimo? No Santo ou no Santíssimo? No Santo. Só que Paulo está dizendo aqui que ele está no Santíssimo. E essa é a contradição. Por que Paulo está dizendo que o altar de incenso está no Santíssimo, quando a igreja crê que ele está no Santo? Olha só que interessante. Isso daqui está nesse verso que eu acabei de mostrar para vocês. Olha só o que diz o Êxodo 30, verso 10. Ele fala sobre o altar de incenso e fala o seguinte: é altar santíssimo ao Senhor. Então, irmãos, Deus está falando que esse altar de incenso é santíssimo. Se ele é santíssimo, ele tem que ficar onde? No Santíssimo. Aí entra a dúvida novamente: mas por que ele está no Santo, se Deus falou que é santíssimo e deveria estar no Santíssimo, e Paulo ainda chega a falar que estava no Santíssimo? Por que isso? A questão é a seguinte, irmãos: esse altar aqui, ele pertence ao Santíssimo. Ele só está no Santo porque é uma questão prática. Por quê? Porque no Santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E Deus orientou ao povo, aos sacerdotes, que queimassem incenso todo dia. Como é que os sacerdotes queimariam incenso todo dia, se o altar de incenso estaria no Santíssimo e somente o sumo sacerdote teria acesso a ele uma vez ao ano? Não teria como. Então o que eles fizeram? Eles colocaram o mais próximo do Santíssimo possível.
colado na cortina, que é o véu que separa. Você pode ver que é o único móvel que está mais próximo do véu, é o altar de incenso. Pode ver ali, é o altar de incenso. Portanto, na teoria, ele pertence ao Santíssimo, porém na prática, ele faz parte do Santo, porque de outra maneira, o sacerdote não poderia queimar incenso como o Senhor havia ordenado, que queimasse incenso todo dia. Então, esse altar, ele pertence ao Santíssimo, porém, ele está no Santo por uma questão de praticidade, para poder queimar incenso todos os dias, como o Senhor ordenou ao povo de Israel. Ficou clara essa parte? Todo mundo entendeu? Pronto, continuando aqui, vamos para mais um estudo de mais um monte. Olha, é interessante também notar que inicialmente o sumo sacerdote também queimava incenso, porque ele poderia ter acesso tanto ao santo quanto ao santíssimo, porém, santíssimo só uma vez por ano. A questão de Nadab e Abiú, como eu falei para vocês, e aqui a corrupção do sacerdócio. O que acontece, irmãos? No tempo de Jesus, o sacerdócio estava corrupto. Vocês podem ver ali no capítulo 3, verso 1 e 2, que vai mencionar que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Vocês já leram isso na Bíblia? Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Se Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, tem algo terrivelmente errado. Por quê? Porque um sumo sacerdote só assumia quando o outro morria. Como pode haver dois sumos sacerdotes? Porque não há dois Cristos, não há dois Jesus, há somente um. Por isso que o sumo sacerdote poderia ser apenas uma pessoa, porque ele representa Jesus no lugar santíssimo, e só há uma pessoa lá. Mas nesse tempo estava bem corrompido. Vamos continuar aqui. Segundo objeto que eu quero mostrar para vocês, o candelabro. Esse objeto aqui é muito interessante. Eu vou até pegar o meu aqui, que esse daqui eu comprei exatamente para ensinar para vocês isso. O candelabro, ou menorá, ele está no Êxodo 25, a partir do verso 31 e verso 32. Ele vem dizendo o seguinte, que Deus faria um objeto para iluminar o tabernáculo. Ou seja, o tabernáculo, principalmente à noite, é um lugar escuro. Então, esse objeto seria para iluminar o tabernáculo durante a noite. E olha, esse objeto deveria ficar aceso continuamente, exceto quando o povo se deslocava. Mas quando ele amava o tabernáculo, tinha que ficar aceso continuamente. Os sacerdotes eram responsáveis por duas coisas quando entravam no santo. Logo pela manhã, às 9 horas, eles entravam para queimar incenso. Logo que terminava de queimar incenso, o que ele fazia? Ele verificava se o menorá estava com todas as lâmpadas acesas e verificava também o pão, que eu já vou mostrar para vocês. O pão da mesa da proposição tinha que estar todos os pães, como eu posso dizer, sem bolor. Se encontrasse algum bolor, tinha que tirar e tinha que trocar os pães. E os pães eram trocados também continuamente, todo sábado. Eram feitos pães novos para colocar lá. Eu já vou explicar para vocês. Mas já que estamos no candelabro, eu quero mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. De onde vinha o fogo do candelabro? Do altar de holocausto. Não podia alguém chegar lá, riscar um fósforo e acender o candelabro. Tinha que ser do fogo sagrado que o Senhor acendeu. Então, eles pegavam, eles tinham eu esqueci o nome do objeto. Eles pegavam lá o fogo, tipo uma tocha, e eles acendiam os castiçais. Se tivesse algum apagado, eles tinham que acender. Lembrando que esses castiçais, eles tinham uma parte que era só azeite. Aqui era só azeite para continuar queimando. E eles tinham que alimentar esse azeite também. Tudo isso fazia parte. E esse aqui era o do melhor azeite, era do primeiro azeite que era consagrado ao Senhor. Pronto. Vamos para mais uma curiosidade aqui sobre o menorá. Ele era de ouro batido. Por que batido? Lembrando que tudo representava Jesus. Jesus intercedendo. E aqui Jesus como luz do mundo. Ele falou, eu sou a luz
do mundo. Lembrando que Jesus aqui, o candelabro era feito de ouro batido, porque, curiosidade, Cristo, ele sofreu, bateram nele. E isso representava exatamente essa parte do ouro batido. Não podia ser um ouro polido. O ouro batido, irmãos, não é que nem aqui. Aqui ainda é bonito, ali, tá bem bonitinho. Mas o ouro batido é um ouro feio. Você tem que ir batendo para ele tomar a forma que você quer. E isso representava também uma parte de Jesus, do seu sofrimento. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra curiosidade também. O candelabro foi uma inovação de Cristo. Ou seja, o candelabro geralmente é somente essa parte central dele. A gente conhece hoje como candelabro. Até você pode comprar qualquer um na Shopee mesmo. Eu peguei essa foto. Você pega e compra um candelabro. Agora, o que Deus fez? Ele falou: olha, Moisés, você vai fazer da seguinte forma: você vai fazer uma haste, e dessa haste vai sair 3 de um lado e 3 do outro. E essas hastes vão se encontrar em cima, todas do mesmo tamanho. Foi uma inovação de Deus, isso aqui. Porque o candelabro original era assim. Então ele fez um candelabro com 7 lâmpadas. E essas 7 lâmpadas não estão aqui por acaso. Vocês sabem que o número 7 representa a perfeição, mas não é só isso. Tem uma outra coisa por trás dessas 7 lâmpadas, e isso está na profecia de Isaías que a gente vai ler. Por favor, abram Isaías capítulo 11. Isaías é o profeta que mais tem profecias messiânicas sobre Jesus antes da vinda dele. E essa é uma delas. Vamos lá. Isaías 11, verso 1 e 2. Olha só o que diz. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Se você contar aí, são 7 Espíritos. Primeiro o Espírito do Senhor, e depois ele vai contando aos pares. Aí ele fala aqui, o Espírito do Senhor, e depois o Espírito de sabedoria e entendimento, depois ele fala de conselho e fortaleza, depois ele fala de conhecimento e temor do Senhor. 2 e 2. Por quê? Porque quando Isaías escreveu isso, ele estava imaginando exatamente o candelabro. E esse aqui é conhecido como o Espírito do Senhor, está do meio. E o que sai deles são esses outros espíritos, como Isaías diz aqui, né? O Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Tanto é que o candelabro, ele era acendido do centro para as pontas. E assim o sacerdote ia acendendo ele. Na verdade eram 2, né? Eles se encontravam no centro, porque o Espírito Central é o Espírito do Senhor. E cada um desses Espíritos estavam sobre Jesus, quando ele estava com seu ministério na terra. E Apocalipse chega a falar sobre esses Espíritos. No capítulo 3, quando ele fala sobre a igreja de Sardes, Jesus mesmo se declara falando: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos. Então, tudo isso para simbolizar que Cristo estava com o Espírito Santo sobre ele. E esse Espírito lhe dava esses conhecimentos aqui. Lhe dava conhecimento em relação a conselho e fortaleza, em relação a conhecimento e temor do Senhor, em relação a sabedoria e entendimento. Todos eles estavam sobre Jesus. Amém? Então Jesus estava muito capacitado para fazer a obra dele, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Pronto, vamos continuar aqui. A mesa dos pães. Eu cheguei a falar ontem que esse objeto tem muito a ver com a igreja adventista. E ontem os irmãos até falaram: não, vamos voltar e tal para ver o que ele está falando. Aqui existia uma mesa. A mesa, irmãos, ela tinha 2 pilhas de pães, geralmente, na verdade, em círculos. 6 pães de um lado e 6 pães de outro, correto? Só que junto à mesa não tinha só pães, existia também um suco de uva, que os sacerdotes eles comiam e tomavam.
Eles tinham que comer esses pães enquanto estavam no tabernáculo. Mas se por acaso sobrasse esses pães, eles tinham que levar para casa. Eu não sei se vocês se lembram da história de Davi. Davi estava fugindo de Saul, foi para lá em Nob, que é uma cidade levita, e o sacerdote, o sumo sacerdote Ahimelech falou com ele: olha, Davi, eu não tenho nada para comer aqui, eu só tenho os pães da preposição. Ou seja, Ahimelech estava na casa dele e só tinha os pães. Aí os seus soldados tiveram contato com mulheres? Não, a gente sempre sai em campanha e fica sem contato. Então eles puderam comer. E eles comeram do pão do sacerdote. Foi a única exceção até hoje sobre comer esses pães quem não fosse sacerdote ou sumo sacerdote. Então eles tinham que comer. Muitas vezes eles comiam dentro do tabernáculo e quando sobrava eles comiam em casa. E eles tomavam suco, né? Porque afinal é uma coisa seca, então eles tomavam suco para poder digerir. Ok? O que tem a ver isso conosco hoje? Quando você fala de pão sem fermento e suco de uva, o que te vem à mente? Santa Ceia. Exatamente. A Santa Ceia, ela contém esses mesmos elementos que os sacerdotes comiam. Por quê? Como isso aconteceu? No tempo em que os judeus comemoravam a Páscoa, eu não sei se vocês se lembram dessa parte, eles comiam ervas amargas e o cordeiro. E também comiam pão sem fermento. Por que não podia ter fermento? Porque fermento era símbolo do pecado. Só que, pouco tempo antes de Jesus vir sobre essa terra, eles adicionaram o elemento suco de uva. Então eles tomavam suco de uva na Páscoa, comiam o pão sem fermento, comiam o cordeiro, com ervas amargas. Tudo isso era a comemoração da Páscoa. Quando Cristo veio, ele instituiu a Páscoa como um lembrete da sua morte. Você lembra o que ele disse? Olha, toda vez que comeis pão e bebeis o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ele mesmo falou isso. Então assim, ele instituiu esse ritual da Páscoa como um lembrete de que ele morreu, mas também de que ele voltará, porque nós sabemos que ele ressuscitou. Amém? Então, Cristo estabeleceu esse lembrete, essa cerimônia. Por que ele estabeleceu essa cerimônia de Santa Ceia? Porque, se você não percebeu, Cristo não teve velório. Não teve aquela parte que as pessoas choraram por ele, com o corpo aqui estendido. Não teve isso para Cristo. Então, o que ele fez? Olha, as pessoas, sempre que tiverem Santa Ceia nas igrejas, vão estar como nessa parte que eu não tive. Estarão lá meu corpo representado pelo pão e meu sangue representado pelo o cálice de uva, suco de uva. E assim eles poderão relembrar a morte do Senhor até que eu venha. Faz também parte disso do plano da redenção, para a gente lembrar desse momento maravilhoso de Cristo ter morrido por nós. Porque foi um grande preço que ele pagou, derramando seu sangue na cruz. Então, nós temos esses elementos hoje na igreja por conta disso. Nós tomamos o pão, comemos o pão e tomamos o suco de uva. É interessante que muitas pessoas falam: não, o que Cristo tomou foi vinho. Foi vinho alcoolizado. Por que eles tomavam vinho alcoolizado? Só que Cristo disse: eu nunca mais tomarei do suco da vide, do fruto da vide, até que eu venha. É interessante, né? Que ele está sem tomar o suco de uva até que nós nos juntemos de novo com ele. Amém com isso. E ele estabeleceu que durante a festa da Páscoa não poderia ter nada com fermento. Então, como nós sabemos que não era suco de uva ou era vinho alcoolizado? Porque judeus não comemoravam a Páscoa com fermento. E vinho é suco de uva fermentado. Por isso que nós sabemos que não era vinho alcoolizado. Ok? Mas vamos continuar. Vocês entenderam essa parte aqui? Pronto, vou prosseguir. Aí eu já falei para vocês, além dos pães, nós tínhamos o suco de uva, como eu falei. Pronto, era só isso que tínhamos para hoje, irmãos. Vamos agora cantar o hino 2 do Inário, Ó Adorai.
Nos colocar em pé e encerrarmos o nosso culto de hoje. Oremos ao Senhor. Deus Santo, bendito e poderoso, somos gratos porque o Senhor nos trouxe ao Teu santo templo para conhecermos mais e mais o Senhor. Detalhes a respeito do plano da redenção, Senhor, para nos redimir, para nos salvar, para nos resgatar desse mundo, Senhor. Obrigado pelo maravilhoso sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado pela intercessão de Cristo no céu. E obrigado, Senhor, pelo juízo investigativo. Obrigado porque em cada etapa dessa, o único propósito do Senhor é nos amar e nos salvar desse mundo. Nos salvar do pecado, nos salvar da presença dEle, do poder dEle. Enfim, Senhor, que o Senhor continue trabalhando no nosso coração. E que Teu Santo Espírito sempre esteja convencendo dos nossos erros. Para que assim possamos ir até o Senhor, que é a fonte de todo perdão. E sermos não somente perdoados, mas purificados pelos méritos de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, leve o Seu povo agora para as suas casas, que possam ir meditando na palavra e principalmente que voltem aqui amanhã, Senhor, para estudarmos sobre o Santíssimo. Em nome de Jesus, amém.